igreja. E eu queria começar esta mensagem, mais uma vez, com uma citação de uma frase da cultura popular, que é a que está no slide seguinte, que é de um filme que eu tenho certeza que todos vocês já assistiram. E existe até a discussão de qual é o melhor, né? Tem o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que é o primeiro lá que nós assistimos. Depois tem o Andrew Garfield, tem o Tom Holland, tem essa discussão sobre qual Homem-Aranha é melhor, qual faz mais jus ao personagem. Quem gosta muito disso é o nosso irmão Renato, né? Ele é bem ligado com essas coisas. E é um filme que nós gostamos de assistir. Não sei se todos gostam de heróis, eu gosto, e o Homem-Aranha, para mim, é o meu favorito. E geralmente é o da maioria. E tem uma frase que todos conhecem, que é a frase que não o Homem-Aranha disse, mas o seu tio, o tio Ben. Ele fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu trouxe essa frase porque os dons, eles são semelhantes. Eles não são poderes, né, igual de um super-herói, mas eles são habilidades e capacidades que Deus confiou a você e a mim, que te trazem grandes responsabilidades. Quando nós participamos do corpo de Cristo e da sua igreja, é impossível que eu e você não tenhamos algum dom do Espírito Santo. Todos nós temos algum ou alguns dons do Espírito. Mas o que nós temos que pensar hoje é como nós estamos sendo bons mordomos destes poderes, destes dons que o Senhor concedeu a nós e como temos sido responsáveis com estas obrigações que o Senhor nos deu. Então, nós recentemente tivemos uma série de mensagens com o pastor pela manhã sobre os dons. Então, bem recentemente a gente discutiu sobre cada um deles, fizemos aquele teste, né, quem lembra, a gente fez aquele teste sobre que dons nós temos. Nós não vamos discutir exatamente cada um dos dons ou algo do tipo, mas nós vamos tratar sobre usá-los de uma forma responsável para a glória de Deus. Então, o que são os dons? Para que eles servem? E como usá-los para a glória de Deus, sendo bons mordomos dos dons que Ele nos concedeu. Isso que nós vamos ver hoje. A mensagem, então, vai ser estruturada naqueles 3 pontos que nós sempre estamos fazendo. E o primeiro é que os dons, ele vem do Senhor. Depois, dom é sinônimo de servir e edificar. E, por último, use o seu dom de forma correta. Então, nós vamos seguir por este caminho. Antes de continuar, eu gostaria que alguém pudesse exercer o dom de trazer um copo de água, aproveitando já, se o Espírito Santo deu este dom, lá já vai buscar. Obrigado, João. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é que os dons, eles vêm do Senhor. Os dons não são coisas que eu e você conquistamos, que eu e você temos, ou que eu e você trabalhamos para alcançar. Pelo contrário, Deus nos deu os dons que nós temos. A passagem principal que nós vamos seguir, apesar de vermos outras também nesta manhã, vai ser esta que nós lemos. E o verso 10, então, de 1 Pedro, capítulo 4, diz: serve uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Obrigado, João. O João já está fazendo um exemplo prático da pregação aqui. Então, a Bíblia ela deixa claro aqui nesta passagem que os dons que cada um tem foi algo recebido, não é algo que você trabalhou para ter, ou algo que você conquistou, ou algo que você deva se orgulhar porque é seu e só seu. Mas, pelo contrário, temos os dons porque Deus nos deu esses dons. Outra passagem também que nos mostra isso
bem famosa quando nós tratamos sobre dons, é 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos abrir lá rapidinho? Capítulo 12, o verso de número 7. 1 Coríntios 12, 7. Olha o que diz. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Aqui, neste capítulo, ele está tratando sobre os dons. E ele diz claramente que a cada um é dado a manifestação de quem? Do Espírito. Os dons são entregues a nós pelo Espírito de Deus. O verso de número 11 do mesmo capítulo vai nos deixar bem claro isso também. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Então, é o Espírito Santo que tem este papel na igreja de distribuir a cada um, conforme a vontade dele, o dom que ele deseja. Ele analisa, ele sabe, ele sonda as necessidades da igreja e ele distribui os dons a quem ele quiser, para que essa igreja não tenha falta de nada e seja plenamente apta a fazer tudo que Deus quer que essa igreja faça. Passando para o próximo, voltando lá aos slides, nós temos aqui, apesar que nós não vamos ver todos, eu coloquei ainda assim a lista dos dons. E nós podemos falar que na Bíblia existem 5 listas que citam alguns dons que o Espírito Santo nos dá, nos concede. Então, temos uma lista em Romanos capítulo 12, temos uma lista em 1 Coríntios 12, 2 listas em 1 Coríntios 12, Efésios 4 temos outra, 1 Pedro, que é a que nós estamos vendo, temos uma bem mais curtinha, né? Pedro gosta de resumir em dons de falar e servir, né? Então, repara que não há um dom que esteja em todas as listas, alguns estão em mais de uma, mas não um dom que esteja em todas. E existem vários tipos de dons, dom ali de profecia, serviço, ensino, tem dom de encorajamento, dom de contribuição, dom de liderança, de misericórdia, sabedoria, fé, milagres, profecia mais uma vez, dons de discernir os espíritos, e agora eu estou usando ele aqui, discernindo os espíritos desses slides, que acabou sumindo, mas tudo bem. Então, temos ali vários dons, ali, voltou. Variedade de línguas, interpretação de línguas, conhecimento, aí, apóstolos, profetas, mestres que se repetem aqui, milagres mais uma vez, curar mais uma vez, socorros, governos, diversidade de línguas, pastores e mestres, ali repete, né? Falar e servir. Então, existem muitos dons, e nós estudamos cada um deles, junto com o pastor Leandro. Eu não lembro se foi ainda neste ano, pastor, você lembra? Foi no começo do ano, correto? E a igreja ainda estava virado para lá ainda. Eu lembro, eu sentei ali, fiz o teste dos dons. A gente colocava acho que de 1 a 10, né, conforme as perguntas. E o objetivo não é ver cada um deles, né? Eu sei que geralmente o de profecia tem muito questionamento, línguas tem muito questionamento, né, milagres, cura, mas a intenção nossa não é fazer essa visão sobre cada um dos dons, mas saber que eles existem e saber que devem ser usados de acordo com aquilo que Deus deseja. E cada um destes dons, irmãos, se você tem algum destes aqui, seja talvez de ensinar, talvez você tenha essa capacidade de ensinar na igreja, ou talvez você é muito bom encorajando. Quando um irmão está numa dificuldade, você percebe e você consegue encorajá-lo. Ou talvez, lembrando da mordomia do dinheiro, talvez você tenha o dom de contribuição, de realmente ajudar a igreja financeiramente. Também é um dom, liderança, enfim. Mas saiba que se nós temos 1, 2, 3 ou mais dons desses, todos eles foram entregues pelo Espírito Santo de Deus. Todos eles foram concedidos por Deus. Mas algumas coisas precisamos destacar sobre os dons. Passando para o próximo, nós vamos ver que, olha só, o Espírito Santo distribui os diversos dons a quem Ele quer e como deseja.
não há uma pessoa que tenha todos os dons. E também não há nenhum dom que seja concedido a todas as pessoas. Mesmo que não sejam igualmente evidentes, talvez alguns se destaquem mais visualmente, mas todos os dons são importantes. A igreja, ela existe e ela funciona por causa daqueles que exercem seus dons com mais evidência, mas daqueles que exercem seus dons muitas vezes por trás dos bastidores. Sem estes, a igreja também não funcionaria. A igreja não seria como Deus pretende que fosse. Então, já que é o Espírito Santo que concede todos os dons que nós temos, não há uma pessoa que tenha todos, que aí, senão essa pessoa seria igreja sozinha, né? Ela faria tudo ao mesmo tempo. Não há um dom que seja concedido também a todas as pessoas. Isso significa o quê? Algumas aplicações que nós tiramos disso se não existe uma pessoa que tem todos os dons, e não existe um dom que é concedido a todas as pessoas, nós precisamos uns dos outros. Os dons foram distribuídos para que esse senso de necessidade dos irmãos fosse esclarecido a nós, fosse entendido por nós. O Espírito Santo de Deus, ele concede os dons desta forma para que sejamos complementares dentro da igreja, para que aquilo que um irmão tem complemente o outro dom que o outro irmão tem. Não podemos menosprezar, diminuir ou tratar com desdém ninguém da igreja, pois todos são necessários. E se eles são salvos em Cristo Jesus, possuem dons que o Espírito Santo de Deus deu, porque sabia que era necessário nesta igreja, especificamente a Igreja Batista Aliança. Todos nós temos um papel a cumprir e temos um papel a desempenhar dentro da comunidade da fé que estamos. Outras aplicações que podemos tirar deste primeiro ponto é que, já que os dons não foram coisas que conseguimos, conquistamos e nós buscamos, né, não podemos nos orgulhar dos nossos dons. Os dons que Deus concedeu a mim e a você não foram dados a mim e a você para que nós nos exaltemos, para que nós nos enchamos de nós mesmos, para que nós nos orgulhemos. Não foi para isso que Deus deu os dons. Se Deus concedeu, não foi para que eu ou você fôssemos exaltados. E muitas pessoas usam os dons dessa forma, como meios de se orgulhar, como meios de achar que é mais que o outro irmão, e tratam os irmãos com indiferença, porque talvez o outro não saiba fazer aquilo que você sabe, mas você também não sabe fazer aquilo que o outro sabe. E ter essa consciência mantém a humildade na igreja. Ter essa consciência evita que nós possamos nos orgulhar. E não é um risco tão difícil de correr, porque muitas vezes, através dos dons que nós recebemos do Espírito Santo, somos capazes de ajudar, edificar e servir a igreja de formas muito boas, que muitas vezes reconhecemos vários irmãos servindo e ajudando de forma que talvez não fizéssemos. Mas, a semelhança de Pedro, lá no começo do livro de Atos, quando ele pregou, quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas se convertem. E ele exerce o dom que o Espírito Santo deu a ele, de pregar, de profecia, né, de compartilhar da palavra de Deus. E 3.000 pessoas se convertem. Mas, ainda assim, ainda que eu e você preguemos ou façamos qualquer um daqueles dons de uma forma tão boa que 3.000 pessoas se convertem, que a igreja seja edificada de uma forma extraordinária, isso não é para nós nos orgulharmos,
Não era para Pedro bater no peito e dizer, eu converti. Mas é para Pedro se colocar de joelhos e falar, o Espírito Santo, através de mim, converteu 3.000 pessoas. Deus realizou isso, e Ele me deu este dom para exaltar Ele, não a mim mesmo. Então, ser um bom mordomo do dom que Deus deu a você e a mim, é usá-lo não para se exaltar, não para ficar se sentindo mais que os outros, porque talvez você ensina, talvez você faz um serviço muito melhor que os outros, talvez você encoraja como ninguém, talvez você aconselha como ninguém desta igreja faz, mas ainda assim, não é para usarmos isso, para enchermos de nós mesmos, ou ficarmos soberbos, pois se fazemos isto ou aquilo, é porque o Espírito Santo capacita a gente. E se não fosse o Espírito Santo na vida de Pedro, se não fosse o Espírito Santo na vida de cada um dos apóstolos, seriam apenas homens comuns, incapazes de fazer qualquer coisa para o reino. E se não fosse o Espírito Santo na sua e na minha vida, seríamos incapazes de fazer qualquer coisa. E não é sem motivo que Deus dá os dons a nós. Ele tem propósitos para que os dons sejam concedidos a nós. E Ele espera, irmãos, que usemos esses dons da forma que Ele pretende, pois isso é a boa mordomia. É receber algo que não vem de nós e usar isto da forma que o verdadeiro dono deseja. E Ele vai nos cobrar se estamos, primeiro, usando nossos dons, e segundo, se estamos usando os dons, se estamos usando eles de forma correta. Porque há aqueles que têm os dons, pois todos que fazem parte da igreja possuem dons, e não usam, e há aqueles que usam, mas usam da forma errada. Então, o verdadeiro dono, o Deus que concede todos os dons, nos cobrará se estamos usando e se estamos usando de forma correta. Mas, para isso, a gente tem que entender o porquê que o dom existe. Qual é a finalidade dos dons existirem no nosso meio? E aí nós vamos para esse segundo ponto. Então, nós entendemos que todo dom ele vem do Senhor. Então, não podemos nos orgulhar, não podemos nos exaltar, devemos glorificar a Ele, não podemos nos sentir mais que o nosso irmão, pois todos têm dons e o Espírito Santo distribuiu, de uma forma de que todos são necessários. Mas agora, qual que é a intenção dos dons? Como usar os dons da forma que Deus pretende? Voltando aqui para o verso 10, de 1 Pedro capítulo 4, nós encontramos, na minha versão, é a primeira palavra. Ele diz, serve uns aos outros. Então, os dons, primeiramente, eles são entregues, não para que nos exaltemos, mas para servir. Não para que você se sinta mais que os outros, mas para que você, em submissão aos outros, sirva e lava os pés uns dos outros. Em humildade. Então, se você e eu fazemos parte da igreja, temos dons, isso é fato. Mas eles foram concedidos para que possamos servir os nossos irmãos. Ter um dom não significa que eu e você somos mais especiais agora do que as outras pessoas. Significa que recebemos uma ferramenta para colocar a mão na massa, para realmente trabalhar, para realmente servir dentro da igreja. Este é o propósito que Deus te concedeu dons, para que você não se sinta superior, mas para que você, em submissão humilde ao teu irmão, à tua irmã, lave os pés deles. A Bíblia usa outra linguagem também, outra palavra, que se encontra em Efésios capítulo 4, vamos lá, Efésios capítulo 4, verso de número 11 e 12.
Efésios 4, 11 ao 12, diz o seguinte: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E o 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Outra palavra, então, que a Bíblia usa quando fala sobre os dons, é sobre edificar a igreja. Os dons servem para que nós possamos servir uns aos outros e possamos ter uma igreja que seja edificada pelos dons que o Espírito nos concede. Então, o propósito dos dons é este: servir e edificar. Não é outro senão fazer isto, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa crescer de forma saudável. Voltando lá para os slides, com isso nós temos um entendimento muito bom do que os dons são. Voltando para o slide. Então, o que são os dons, afinal de contas? Os dons são qualquer habilidade que é dada pelo Espírito Santo e usada em qualquer ministério da igreja para edificação do corpo e para servir os irmãos. Então, os dons é isso. Os dons são habilidades dadas por Deus, pelo Espírito de Deus, para que você e eu possamos servir e edificar a igreja. E o que significa edificar a igreja? O que significa quando todos nós começarmos a usar os nossos dons para que a igreja cresça? Bom, Efésios 4 vai nos dizer, os versos depois dos que nós lemos, o verso de número 13 ao 16, diz o seguinte, então, que os dons foram dados para edificação, e ele continua, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, pelo auxílio de todos os irmãos, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza sua função. Aqui, então, eu listei alguns tópicos que tiramos dessa passagem. Quando todos os irmãos, todos os membros, eles contribuem com os seus dons que o Espírito Santo concedeu, não para se exaltar, mas para servir os outros, a igreja cresce em unidade. Não há divisões, porque todos estão servindo uns aos outros. Não há espaço para brigas, para conflitos, porque o interesse da igreja é usar aquilo que Deus nos deu para fazer o outro chegar mais perto de Deus. Quando eu olho para a pessoa que está do meu lado, eu penso, o que eu posso fazer? Seja ensinando, seja pregando, contribuindo, encorajando, usando o dom da fé para fortalecer alguém. O que eu posso fazer que Deus me deu a capacidade para que este irmão cresça mais na fé e continue caminhando mais perto de Deus? Quando a igreja cumpre cada um a sua função, é isso que acontece. A igreja, ela está unida. Ela não só fica mais unida, mas ela cresce no conhecimento do Filho de Deus. Porque quando todos estão usando os seus dons com um propósito correto, e quando o nosso interesse não é chegar aqui e se perguntar o que o outro tem a me servir hoje, mas o que eu tenho a servir o outro hoje, crescemos no conhecimento do Filho de Deus, através da palavra.
há um crescimento espiritual na igreja. Há uma unidade maior e mais consolidada. As pessoas começam a entender a palavra mais e mais e aplicar mais e mais. Há uma maturidade cristã, que é o que o texto diz. Isso significa que todos nós estaremos desenvolvendo as virtudes cristãs da forma que deveríamos. Como adultos espirituais, seremos mais pacientes, seremos mais amorosos, seremos mais bondosos e teremos uma vida cheia de Cristo Jesus, pois agiremos como Cristo age. Tudo isto acontece quando eu e você paramos de ficar sentados apenas e começamos a servir com aquilo que Deus nos deu. E começamos a colocar a mão na massa, e começamos a ter um interesse de edificar uns aos outros, e não só de receber, receber e receber. Quando todos os irmãos usam os seus dons, sejam eles quais forem, mas usam com esta intenção, isso nos livra, conforme a passagem que lemos, da infantilidade espiritual. A igreja continua infantil espiritualmente quando os irmãos não servem uns aos outros, quando os irmãos não usam os seus dons. Entenda, Deus nos deu uma família e nos fez parte do seu povo através do seu sangue derramado. E hoje, a pessoa que está do seu lado é ligada a você pelo sangue do Filho de Deus. Você não tem isso com ninguém lá fora. Só dentro da igreja existe esse tipo de ligação. E aí, Deus, Ele te deu ferramentas para que vocês cresçam juntos. E olha só, Deus, Ele sabe aquilo que Ele faz. Ele podia muito bem fazer tudo isso sozinho. Ele podia falar, não, pode deixar, eu salvei vocês, agora eu não vou dar nada para vocês fazerem, eu vou edificar todo mundo. Mas como isso criaria esse senso de responsabilidade uns com os outros? Como isso criaria esse senso de servidão, de humildade, de cada um ajudando o outro e de caminhando um com o outro? Caminhar na vida da fé não é caminhar sozinho. Você precisa de outras pessoas. E as outras pessoas precisam de você. Quando nós entendemos isso, temos unidade, temos conhecimento do Filho de Deus, crescimento espiritual, maturidade, uma vida cheia de Cristo e sem a infantilidade espiritual. Ninguém vai ser levado por heresias por aí, porque as pessoas estão exercendo os seus dons e cuidando para que todos permaneçam na palavra. E por último, crescemos em amor. Pois ter um dom e usar esse dom para servir o outro é amá-lo. Deus está nos dando uma oportunidade de amar, isso é um privilégio. Deveríamos pensar, Senhor Deus, muito obrigado, não porque o outro pode me servir, mas porque eu tenho essa oportunidade de servir a todos e de fazer o máximo daquilo que o Senhor quer que eu faça para amá-los. Mas qual tem sido a reação, muitas vezes, de muitos nós? Vir aqui todo domingo, senta, assiste o culto, senta, assiste o culto, senta, entra, vai embora, entra, vai embora, entra, vai embora. Não se pergunta o que se pode fazer, não se pergunta o que é necessário, não coloque em oração, Senhor Deus, que dom eu possuo para que o Senhor me oriente, o que eu posso fazer para servir o outro. Seja você jovem ou mais velho, seja você homem ou mulher, seja você o que for, se você faz parte da igreja, você tem um papel a cumprir. E não pense que quando chegarmos diante do Senhor, Deus vai falar, está tudo bem, porque você não cumpriu, porque outros cumpriram. Por que não? Porque Ele vai exigir de cada um de nós a boa mordomia com os dons que Ele nos deu.
Então, tudo isso, irmãos, que eu listei, tudo isso só acontece quando todos nós estamos dispostos a levantar das nossas cadeiras e não ficar mais parados, mas começar a trabalhar, começar a servir, seja com qualquer um daqueles dons que nós vimos. Se a igreja, então, não cresce, se a igreja continua na infantilidade espiritual, cheia de conflitos e com ausência de amor, um dos motivos é a nossa negligência com o uso dos nossos dons e da má mordomia, daquilo que Deus nos deu para benefício do corpo. Viemos aqui e não buscamos nos envolver, não buscamos servir, não nos esforçamos para fazer o nosso melhor. Deus irá cobrar de todos nós. E o texto ele continua, para terminar o verso 10, ele diz o seguinte: como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, através desses dons, as mais variadas formas da graça do Senhor são manifestas dentro da igreja. E o terceiro ponto é: use o seu dom da forma correta, que é o verso de número 11. Vamos ler ele de novo? Verso de número 11. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, repara que ele mostra que se você fala, se você tem dons de falar, que seriam os dons de ensino, existe uma forma correta para ensinar. Ele diz, algumas traduções diz, de acordo com a palavra de Deus, e como a minha diz, como quem fala, como se estivesse falando a palavra de Deus. Ali, então, temos uma dúvida de interpretação, na língua original, mas seja como for, seja como se for um ou outro, de acordo com a palavra de Deus, vai passar essa ideia de que aquele que ensina, aquele que prega, aquele que fala, deve falar de acordo com a palavra do Senhor, baseado na palavra do Senhor. E ainda assim, se a sua tradução diz como se falasse as palavras de Deus ou os oráculos de Deus, ele deve falar com a seriedade tal, de forma que ele entenda que está passando as palavras do Senhor. Então, ele resume esses dons de ensino no falar. E ele diz que devemos falar baseado na palavra de Deus e com a seriedade de quem anuncia a palavra de Deus. E aqui eu separei em algumas coisas mais práticas. Para aqueles que pregam, a Bíblia nos ensina, então, pregue sempre o quê? Pregue a palavra do Senhor. Então, se você exerce esse dom de ensinar, não necessariamente aqui, mas num grupo pequeno, em algum lugar, na escola bíblica dominical, pregue não os seus achismos, não aquilo que você pensa, mas aquilo que o Senhor fala em sua palavra. A igreja não precisa da sua ou da minha opinião, a igreja precisa da palavra do Senhor. Então, talvez você tenha esse dom de ensinar. Se você tem, use ele da forma correta, se concentrando na palavra de Deus. E não só isso, mas como já citado, com a seriedade exigida de quem ensina a palavra. Então, talvez você ensine e esteja até ensinando a palavra, mas você e eu temos tratado com seriedade pregar a palavra. Ou fazemos de qualquer forma, ou falamos mais uma coisa que nós sabemos, não nos dedicamos a estudar e a aprender mais, não nos dedicamos a fazer aquilo da melhor forma. Dom de falar, escola bíblica dominical, professores de escola bíblica dominical, trate a sua aula
com seriedade e dedicação. Não ache que você vai vir aqui apenas contar uma história domingo de manhã e as pessoas vão ouvir mais uma coisa e está tudo bem. Você está fazendo o seu melhor para edificar a igreja e usar o seu dom da forma correta. Você está tentando aprender mais e mais, está lendo a Bíblia principalmente, mas talvez outros livros, buscando conhecer mais, adquirir conhecimento, desenvolver a sua aula, está ensinando com seriedade. Não trate a EBD com desdém da falta de seriedade que nós temos levado às aulas. Quando nós ensinamos as crianças, não é porque elas são crianças que elas não precisam de ensino. Não é porque elas são crianças que elas não precisam da palavra. Eu entendo, vai ser de uma forma diferente, vai ser com um formato diferente do que para nós. Mas ainda assim, não fique satisfeito apenas de contar as histórias e pronto. Ensine as virtudes cristãs de uma forma que elas entendam. Ensinem as doutrinas bíblicas de uma forma que fique claro para as crianças. Passem o máximo de conhecimento da palavra possível, de uma forma que a criança entenda. Mas lembre, a seriedade que alguém está pregando aqui, ou na escola bíblica dominical, ou num grupo pequeno, é a mesma na escola bíblica ali para as crianças, para a escolinha infantil ali. É a mesma. Não é como se aquilo fosse menos sério. Então não se contente em apenas contar aquilo que Noé fez, ou o que Moisés fez. Ensine a palavra o mais profundamente possível que conseguir, de uma forma que elas entendam. E dá para fazer isso, viu? Dá para fazer isso perfeitamente. Então, o culto infantil, as aulas infantis não são apenas para distrair ou gerar algum entretenimento enquanto os adultos estão aqui se alimentando, mas são para que as vidas dessas crianças sejam trabalhadas também, desde pequenas, e instruídas na palavra. E quanto mais vão crescendo, mais para aprofundar ainda dá. No louvor, será que o louvor não é um meio de ensinar também? Nós temos um exemplo claro na história da igreja. Sexta-feira agora foi que dia? Se responder Halloween, já sai daqui já. Foi a Reforma Protestante. Que forma a Reforma Protestante se espalhou? Uma das formas. Através de uma canção. Que canção? Castelo Forte. A música ensina. A música passa conhecimento da palavra. Então você que toca, que canta, que participa do ministério de louvor, seja pela manhã ou pela tarde, procure usar músicas que pregam a palavra de Deus. E graças a Deus nós temos isso aqui. Mas continue, cuidado. Existem músicas que em uma letra, em uma frase, há conteúdo antibíblico. E que se a gente não ter essa seriedade, vai passar, a gente engole mosca. Então, quem canta, quem ensina, quem faz o louvor, faça isso com a seriedade de passar a palavra de Deus em canções. É o que o Salmo 119, verso 54 diz, que os temas das canções são os teus estatutos, são os teus princípios, é a tua palavra. A gente canta a palavra de Deus. Louvores que, quando a gente termina de cantar, a gente decora passagens. Quem aqui não sabe Romanos 8, 38, 39 de cor, né? De quem nos separará, né? E por que você sabe? Às vezes, talvez você até decorou por conta própria, mas é porque uma música existe que canta literalmente a palavra de Deus. E várias outras doutrinas dá para serem aprendidas e fixadas na mente através de músicas. Não é fácil decorar música? Então, a música é uma poderosa ferramenta de ensino. Então, este conselho bíblico, esse mandamento bíblico aqui que Pedro nos coloca, não é só para quem prega, só quem dá aula na EBD, quem dá aula para as crianças, mas para quem também participa do louvor.
Depois ele continua, ele fala, se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus, ou de acordo com as palavras de Deus. Mas se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. Por que segundo a força que Deus concede? Porque quando é com a sua força e com a minha força, tem um limite. Você para. Você serve, aí no primeiro pisão do pé que o irmão que está servindo te der, você para de servir ele. Mas se você buscar servir na força do Senhor, você vai mais longe. Você faz mais, melhor, porque você faz isso no Senhor e não pela própria força. E aqui eu separei alguns dons que têm a ver com servir, não que todos não tenham, né, mas algo mais diretamente assim. Então, quem encoraja, busca as pessoas desanimadas. Então, você tem esse dom de encorajar? Está usando ele? Está buscando as pessoas que precisam desse encorajamento, indo atrás, percebendo? Tem pessoas que são assim, né? Eles percebem alguém mal a 1 quilômetro de distância, né? Uma pessoa falou um oi num tom diferente, aconteceu alguma coisa. Você percebeu? Deus está te incentivando a encorajar aquela pessoa? Vá lá, converse. E como que você vai encorajar? Olha, irmão, eu acho, na minha opinião, você tem que fazer isso? Não, também com a palavra de Deus. Quem encoraja, encoraje também com a palavra de Deus. Busque essas pessoas, faça esta boa mordomia com o seu dom de encorajamento. Quem serve, quem fica aqui depois, ajuda a arrumar as coisas, está sempre trabalhando. No caso do nosso exemplo, é o Juan, né? Ele, quem sempre lembra de serviço, é o Juan, né? Então, quem serve, faça isso com zelo, faça isso com amor. Não vem aqui trocar uma lâmpada, por exemplo, ou pintar a igreja num dia que você consegue vir pintar, quando já te teve várias oportunidades. Fazendo isso, eu estou fazendo isso aqui porque tem que fazer. Faça com amor, sirva com amor, use o seu dom com amor e zelo. Não venha aqui e depois fique pensando, eu pintei, eu fiz isso, eu troquei, eu ajudei. Faça para a glória de Deus. O dom não é para que nós nos exaltemos, faça isso por amor aos outros. Sirva, seja submisso aos seus irmãos. Contribuição, quem tem o dom de contribuir, faça isso com generosidade. Às vezes, Deus te concedeu mais dinheiro do que os outros para isso. Às vezes, o nosso irmão não tem aquilo que nós temos. E se temos, Deus nos mostrou até recentemente na pregação, é para servir o reino e abençoar os outros. Então, quem tem um dom de contribuição, faça isso com amor e generosidade. Talvez esse seja o dom que o pessoal fala, Espírito Santo, não tem outro? Não, você me dá, tem que ser o de contribuição. Mas, brincadeira à parte, isso é algo importante e é feito para servir e edificar a igreja. Quem lidera, quem tem um dom de liderança, faça isso não com autoritarismo, faça com humildade. Você pode estar liderando quem for, você não é mais ou melhor que ninguém, você é só mais um servo. Faça isso com zelo. Quem tem um dom de misericórdia, então você tem uma capacidade de demonstrar misericórdia pelas pessoas fenomenal, como poucas têm. Você sempre está lá ajudando, contribuindo com alguma coisa, levando a pessoa onde precisa. Faça isso com alegria. Não exerça o seu dom reclamando, mas faça isso com um sorriso no rosto, como quem serve ao Senhor de todo o coração. Então, olha, tem aqueles que não fazem nada, que estão errados, pois Deus nos deu dons para edificar uns aos outros, e tem aqueles que têm os dons e usam da forma errada. Então, repara que cada dom tem uma forma que Deus quer que você use esse dom. Tem uma forma que Deus quer que você trabalhe, com o coração no lugar correto. E aí, quando todos fizermos isso, usarmos os nossos dons e usarmos da forma correta, quem prega, prega a palavra, quem encoraja, busca as pessoas desanimadas, quem contribui, faz com generosidade, etc, etc, etc. A nossa igreja vai ser madura. A nossa igreja vai sair da infantilidade espiritual.
a nossa igreja vai ser mais unida. Porque a gente não tem tempo para brigar, a gente está servindo. A gente não tem tempo para discutir ou ficar com rancor, a gente está servindo. A gente está edificando, esse é o nosso interesse. Chegando então na conclusão, Pedro termina a passagem com uma doxologia, que é um louvor ao Senhor. Ele diz, para que em tudo, ou seja, quando tudo isso acontecer, quando servirmos uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, e quem falar vai falar de acordo com a palavra de Deus, e quem servir vai fazer na força que Deus concede, quando tudo isso acontecer, Deus será glorificado em tudo isso por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Podemos falar que eu e você estamos contribuindo para fazer isso? Para que Deus seja glorificado através dos nossos dons, através do nosso serviço? Então, quando todos nós começarmos a reconhecer que todos os dons que temos vêm do Senhor, e usá-los para cumprir o propósito pelo qual Deus nos concedeu, cada um dos dons, que é servir e edificar a igreja, assim, uma igreja madura, saudável, unida e cheia de amor vai surgir. E a consequência de tudo isso será que Deus será glorificado através de tudo isso. Deus se alegrará com nossa boa mordomia e todo o nosso serviço através dos dons que temos. E será uma oferta de amor e louvor ao Senhor. Para encerrar, pode deixar lá então no último slide, por favor. Eu coloquei algumas perguntas. Estou exercendo o meu dom para as pessoas ao meu redor serem edificadas, consoladas e encorajadas? O dom que Deus me deu tem sido para o bem comum da igreja ou apenas para me engrandecer aos olhos dos outros? Eu faço aquilo e depois fico procurando elogios. E quando não tem elogios, eu vou mordido para casa. Se todos na igreja usassem os seus ou os meus dons da forma que nós estamos usando, a igreja seria forte e unida? Ou fraca e desanimada? Pensa, se todo mundo usar o dom da forma que eu e você estamos usando, como que a igreja estaria agora? Forte, unida, fraca ou desanimada? Então, que Deus nos abençoe, para que possamos usar os nossos dons. Tanto aqueles que são mais evidentes, quanto aqueles que, nem eu disse, estão por trás dos bastidores. Se você tem um dom que está mais evidente, glória a Deus, continue usando este dom. Se você tem um dom que nem sempre as pessoas estão olhando, continue fazendo este dom, porque é por causa de você que a igreja continua unida, continua crescendo e continua se desenvolvendo também. E Deus também é glorificado através do dom exercido, aqueles que não são tão visíveis. Que nós possamos fazer isso na força do Senhor e sempre focado na palavra. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos instruiu mais uma vez. Possamos sair daqui, ó Pai, desejosos de Te servir, de pregar a Tua palavra, de servir os outros, de encorajar, de abençoar a vida dos outros, de contribuir, de fazer qualquer coisa que o Senhor tenha nos dado a capacidade de fazer. E possamos fazer tudo isso com alegria, com amor e dedicação. Que na nossa mente só passe a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para abençoar? O que eu posso fazer para servir? O que eu posso fazer para edificar? Que a gente se preocupe mais em fazer para edificar e servir uns aos outros do que aquilo que os outros fazem por nós, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, para sermos servos uns dos outros, assim como o Senhor deu exemplo, ó Deus, lavando os pés dos discípulos. Nós Te louvamos, pedindo, ó Pai, que o Senhor continue abençoando agora aqueles que vão exercer o Seu dom nas salas de escola bíblica dominical, para que todas as salas possam ser ainda mais edificadas por meio da Tua palavra e possamos sair cada vez mais unidos em amor. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos divididos em classe.